Na cultura brasileira, trio elétrico é um caminhão aparelhado para apresentação de música ao vivo. Por meio de caixas amplificadoras e alto-falantes, os sons das músicas de axé, samba e frevo, entre outros, chegam a uma multidão de ouvintes. A figura a seguir ilustra a estrutura básica de um alto-falante. Olha só. Bobina fixa no cone, significa, ó, isso aqui é o cone, essa parte aqui, ó, que tem as pontinhas, porque é onde sacode sai o som, provoca o som. É o cone. A bobina está presa ao cone. Tá? Aqui eu tenho um ímã permanente, ó, o polo sul aqui, o polo norte aqui, você está sempre ali emitindo o seu campo magnético. E eu tenho um amplificador, que é um dispositivo elétrico que gera uma corrente. Apesar de aqui parecer que é uma corrente contínua, na verdade essa corrente é alternada. É o único jeito de fazer isso aqui funcionar. Você tinha que saber isso. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Com base na figura, considere as afirmativas a seguir relacionadas ao funcionamento de um alto-falante. 1 afirma que uma corrente elétrica variável percorre a bobina e cria um campo magnético também variável. 2 afirma que o campo magnético gerado na bobina interage com o campo magnético do ímã permanente. 3 afirma que a interação dos dois campos magnéticos gera ondas sonoras, que são amplificadas pelo cone do alto-falante. Quais estão corretos? Vamos lá. Primeira coisa que tem que tentar entender é sobre campo magnético. Campo magnético no interior de uma bobina. Ó, corrente elétrica, primeira coisa, antes até para atender sobre isso. Vamos fazer uma revisão para chegar até onde tem que chegar. Corrente elétrica produz campo magnético, gera campo magnético. Ponto. Ah, não é a variação? Calma, não. É a variação de campo magnético que também, por sua vez, produz campo elétrico. Provoca uma corrente elétrica, né? Gera uma força eletromotriz, provoca corrente elétrica, mas é a variação. Corrente elétrica não se variação. Tem corrente elétrica, tem um campo magnético ali em volta. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um fio retilíneo e por lá passa uma corrente, por exemplo, assim, em volta dele tem um campo magnético. Pronto. Se a corrente é constante, o campo é constante. Se a corrente varia, o campo magnético varia, tá certo? Então, o que você tem aqui? A corrente, pela regra da mão direita, talvez, acho que aí na sua tela vai estar espelhado, vai aparecer a mão esquerda. Levante a sua mão direita. O dedão você coloca no sentido da corrente aí no desenho da tela e as garrinhas, são os 4 dedos, vão dizer o sentido do campo magnético. Então, eu estaria aqui, ó, saindo aqui em cima e entrando na tela aqui, entrando na tela aqui embaixo, fazendo algo assim. Beleza? Corrente elétrica gera campo magnético. Se ela varia, o campo é variável. Se ela é contínua, o campo é contínuo. Segunda coisa que tem que saber sobre força eletromotriz induzida. Se bem que aqui não vai ter. Não vou falar sobre isso aqui não, porque aqui não vai ter. Não vai ter. O que vai ter aqui? Eu vou falar agora. Aqui eu falei em volta de um fio, agora eu falo no interior de uma bobina. Uma bobina é um fio enrolado, tá? Vou fazer que nem tá aqui. Aí tá enrolado. Assim. E assim vai. Quando você passa uma corrente nela, por exemplo, aqui chega uma corrente, ó. E ela vem aqui. E aí ela entra aqui. Pensa nesse círculo aqui. Faz a regra da mão direita, de novo. Ó, tanto se você fizer daquele lado, ou se eu fizer desse lado de cá, que está mais perto, digamos, se você conseguir chegar em 3 dimensões, isso aqui está mais perto de você e esse aqui está mais longe, né? De qualquer maneira, se fizer a garrinha, você vai encontrar ela fechando, que nesse sentido de corrente aqui vai gerar um campo magnético aqui dentro da espira nesse sentido.
Pode ver, em todas elas, nesse sentido, vai ter um campo magnético. Tá? Então, agora mais uma coisa aqui, vamos lembrar do ímã. O ímã tem sempre o quê? Dois polos. Polo norte, polo sul. O campo magnético... Uou. O campo magnético ele sai do norte e vai para o sul, por fora, né? E dentro é o contrário. Ele sai do polo norte e vai para o polo sul. Ok? Claro isso? Então, se você olhar para essa bobina e imaginá-la como um ímã, você tem aqui um polo norte e aqui um polo sul, nesse sentido da corrente. Só que é como se aqui tivesse virado um ímã. Para um outro ímã, isso aqui é como se fosse um ímã. E o que você sabe também sobre ímãs? Polos opostos se atraem, que nem cargas opostas se atraem. Polos iguais se repelem, que nem cargas iguais se repelem. E aí o que o microfone, o alto-falante, né, como chamam aqui? O alto-falante fez? Colocou um ímã contra outro ímã, colocou um ímã permanente aqui dentro, digamos que está fixo, e esse cone pode vibrar de acordo com a interação entre o ímã que vai ser gerado aqui e esse aqui. Só que o que ele não deixou claro aqui, mas aí eu creio, eu sou da opinião que o aluno tem que saber isso, já caiu no Enem, caiu em vários vestibulares sobre o alto-falante, é que essa corrente aqui ela não é contínua, porque se fosse contínua não teria nem explicação para ele. E outra coisa, ele deu a ideia aqui da corrente elétrica variável, ó. Ele jogou a ideia aqui. Você não sabe se é correto ou incorreto, mas ele jogou, não pode dizer que nem passou pela sua cabeça. Então o que acontece? Isso aqui vai virar, quando a corrente, aí essa corrente aqui é alternada, então às vezes ela vai estar nesse sentido que eu desenhei, outras vezes ela vai estar no sentido contrário. Vai ficar alternando bem rápido, que nem a corrente que chega em sua residência, né? Ela é alternada. Ela vem lá da usina alternada já, tá? Até a sua residência, passando pelas torres da estrada, até a cidade, só vai mudando de voltagem, mas ela vem alternada. Ela chega alternada na sua residência. Tá? Tá certo? Então, olha só, agora imagine que eu estou nesse sentido aqui, faz a regra da mão direita. Você vai ver que inverteu, quando ela está no sentido oposto, o ímã tá assim, ó. Com o norte aqui e o sul aqui. Então, e esse ímã que está aqui no meio, ele é fixo. Certo? Ele está aqui paradinho. Quando aqui vira o norte e aqui o sul, esse ímã, como ele está fixo, ele empurra, ele tenta ser empurrado, mas quem acaba sendo empurrado é o cone. O cone vibra para lá. Quando a sua corrente está no outro sentido, e aqui vai, pela corrente que está circulando, vira o polo sul, e aqui o polo norte, esse cone vibra para cá. Então o cone fica fazendo bem rápido, porque a oscilação da corrente é bem rápido, ele fica vibrando aqui. E isso ele faz com que o ar seja comprimido e distendido. Comprimido, distendido. O que é ar comprimido e distendido? Comprimido, ar perto, e aqui distendido. Comprimido e distendido. Comprimido, isso aqui conhecemos como som. Ar comprimido e distendido é exatamente quando você está falando, quando eu estou falando aqui, é o que eu estou fazendo. Se eu conseguisse olhar as partículas de ar aqui ao meu redor, elas estariam dum, 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 de várias maneiras, diferentes intensidades diferentes, notas, né, frequências diferentes. Percebe? Então, basicamente, aqui é uma corrente alternada que gera um campo magnético dentro da bobina alternado, e fica para um lado e para o outro. Polo norte e polo sul fica invertendo, fazendo com que esse ímã
tente ser empurrado e trazido, mas na verdade, como ele está preso, quem acaba sendo empurrado e trazido é o cone onde está preso a esfera, a bobina. Esse cone, ele vibra. O ímã está parado, então você, quando você tenta empurrar uma parede, é você que empurra para trás, mesma coisa. Está tentando empurrar e puxar o ímã, só que na verdade, quem vai é o cone, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, porque o ímã está preso. E aí ele fica vibrando, só que isso é bem rápido. A corrente alternada, ela é 60 vezes por segundo, né? Não sei quanto é, 90 Hz, 60 Hz, que ela muda de positivo a negativo, positivo a negativo. Percebeu? Então, uma corrente alternada gera um campo magnético aqui dentro da bobina, alternado para um lado e para o outro, que faz com que o cone vibre para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, produzindo o som. Um som tão forte quanto for a oscilação dessa corrente. Por isso que ele amplifica o som da sua voz, porque ele é elétrico. Ele consegue uma potência muito maior do que a da nossa corda vocal. Tá? Então vamos agora analisar as alternativas. As afirmativas. Uma corrente elétrica variável percorre a bobina e cria um campo magnético também variável. Isso. Só uma coisa de continuar. Eu falei que, para não ficar confuso, eu vou falar sobre a força eletromotriz induzida, apesar de não estar aqui. Resolvi falar porque eu falei ali, ó, não, muita gente acaba memorizando, não, mas tem que variar para ter corrente. Não. Variar para ter corrente é a força eletromotriz induzida, que não precisa nessa questão. Eu vou falar rapidamente, só para você entender. Quando é o contrário, é que eu fiz corrente elétrica produzindo campo magnético. Tá? E esse negócio de empurrar e voltar aqui, que eu fiz essa força magnética, é porque há uma interação entre campos magnéticos. É isso que faz surgir a força magnética. Mas isso aqui, ó, que muita gente confunde, fala, não, mas tinha que ter variação. Porque tem um monte de peguinha em vestibular que fala, não, mas a corrente o campo era contínuo, aí gerou corrente? Não. Porque para gerar a corrente elétrica, gerar campo magnético, não precisa ter variação. Tem corrente elétrica, tem campo magnético. Agora, para o contrário, que é para campo magnético produzir corrente, né, que é a corrente induzida, aí sim precisa ter uma variação do campo magnético. Aqui tem uma variação do campo magnético, mas ela não está provocando força eletromotriz, assim, problema não notável em nada aqui. Só para desencargo de consciência, ó, só se lembrar aqui, ó, para você poder, com um ímã, digamos aqui tem um polo norte, aqui um polo sul, provocar uma corrente elétrica nessa espira, que é um condutor circular, você tem que fazer o quê? Dar uma velocidade aqui de aproximação, por exemplo, ou de afastamento do ímã para a espira, ou pegar a espira e afastar, aproximar. O importante é que, ó, se você pegar aqui né, que ele faz isso, se você vai aproximando, mais linhas de campo magnético vão atravessando a espira. Essa variação vai provocar uma corrente aqui. Vou entrar nos detalhes aqui. Se eu afastar, aí gera uma corrente no sentido contrário. Se eu fizer uma velocidade para cá. Tá? Aí, agora, se eu ficar com o ímã parado, não surge corrente aqui. Então, para um campo magnético gerar corrente elétrica, precisa haver uma variação de intensidade de campo dentro do condutor. Agora, para o contrário, que é para corrente elétrica produzir campo magnético, não precisa de variação. Tem corrente contínua, constante? Tem campo constante. Tem corrente alternada, que é o caso aqui, tem campo alternado. Percebeu a diferença? Tá. Então, voltando. Uma corrente variável percorre a bobina e cria um campo elétrico, um campo magnético também variável. Perfeito. 2. O campo magnético gerado na bobina interage com o magnético do ímã, que é polos iguais se repelem, polos opostos se atraem. Isso é a interação entre campos magnéticos, tá? É uma maneira do ímã permanente. É isso mesmo, causando essa repulsão e atração. Repulsão e atração. 3. A interação dos dois campos magnéticos, ok, gera ondas sonoras? Não. Que são amplificadas pelo cone? Não. Na verdade, a amplificação é devido a essa interação. Aqui ele alternou as coisas, trocou as bolas, né? A interação dos campos magnéticos amplifica a oscilação do cone e o cone é que gera ondas sonoras. É o cone que gera ondas sonoras e não a interação dos campos. A interação dos campos amplia e o cone gera. E aqui ele falou que a interação dos campos que gera e o cone amplia. Trocou, entendeu? É o cone que gera o som. A interação magnética aqui amplia o som. Ele trocou quem faz cada ação aí. Né? Então, a interação dos campos magnéticos
é quem amplia. E o cone é quem gera as ondas. Percebeu? Por isso a 3 está incorreta. 1, 2 corretas, apenas C de casa.